A CPI da pandemia vota hoje o relatório final e você vai ver também. Com um aumento no preço nas refinarias, o litro da gasolina nos postos deve ficar 15 centavos mais caro. O número de pedidos de seguro-desemprego aumentou em setembro, mas no acumulado do ano houve queda. Uma pesquisa mostrou que o auxílio emergencial ajudou o brasileiro a pagar as contas mais rápido. Princesa japonesa se casa com um plebeu e deixa a família imperial. Veja a partir de agora. Olá, boa tarde. Os pedidos de seguro-desemprego aumentaram em setembro pelo terceiro mês seguido, mas houve queda no acumulado de 9 meses em relação a 2020. Foram registrados 494.413 pedidos de seguro-desemprego em setembro, um aumento de 6% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse é o terceiro mês seguido de crescimento do número de requerimentos, o que coincide com o fim do benefício de suspensão e redução de salários e jornada. Mas na comparação do acumulado do ano, houve uma queda de 15,58% em comparação com 2020. De janeiro a setembro do ano passado, foram registrados 5.400.000 pedidos, enquanto nos 9 meses deste ano foram 4.600.000 requerimentos. O Ministério do Trabalho e Previdência afirma que, apesar do término do programa emergencial, ainda há mais de 2 milhões de empregos com garantia provisória de contrato. O bem que vigorou até agosto permitiu que empresas firmassem acordos de redução de jornada e salário ou de suspensão de contratos de trabalho, a fim de ajudar empresas e funcionários no enfrentamento da crise econômica gerada pela pandemia. Foram beneficiados 10 milhões de trabalhadores no ano passado e 2,5 milhões neste ano. O Brasil criou mais de 313 mil vagas de trabalho com carteira assinada no mês de setembro, resultado que representa uma queda de 1,6% quando comparado ao mesmo mês do ano anterior. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, todos os setores de atividade econômica geraram empregos, com destaque para serviços, com quase 144 mil postos de trabalho gerados. Em seguida vem a indústria, com cerca de 76 mil novas vagas. Os setores de agropecuária, comércio e construção geraram juntos mais de 94 mil novas oportunidades. Os preços da gasolina e do diesel já subiram nas refinarias e os postos de combustíveis repassaram os aumentos aos consumidores. 17 dias. Esse foi o tempo que a Petrobras levou para anunciar um novo reajuste nos preços dos combustíveis. O valor médio de venda da gasolina sofreu um aumento de cerca de 21 centavos por litro, passando de R$ 2,98 para R$ 3,19 por litro, uma alta de 7%. Nas bombas, essa mudança deve impactar em um aumento de 15 centavos por litro, já que considera a mistura obrigatória de 27% de etanol e 73% de gasolina para a composição da gasolina vendida nos postos. Já o óleo diesel puro, antes da mistura com o biodiesel, teve aumento médio de 28 centavos por litro e passa a custar R$ 3,34. E o valor do litro do diesel já misturado fica 24 centavos mais caro, passando a custar então R$ 2,94 em média, o equivalente a 9,15% de aumento. O brasileiro está levando menos tempo para pagar as contas. Uma pesquisa feita por uma empresa do ramo financeiro mostra que o tempo médio para o pagamento de um boleto em atraso caiu pela metade. E o principal motivo é o auxílio emergencial dado pelo governo às pessoas de baixa renda. Pagar uma conta atrasada é uma preocupação que incomoda muita gente. Perde o sono mesmo, porque é preocupação, né, na verdade. Tenho filhos, né? Então tenho família, tenho aluguel, tenho um monte de coisa que eu pago. Então causa totalmente um desconforto. Eu fico estressada, né, chateada, com um monte de coisa na cabeça. Tira a paz. Tira, não se tira. E quem acaba de pagar uma conta sabe o alívio que isso significa. Porque isso aqui eu pago todo mês, R$150 todo mês, 130, 136, 138, depende. Mas mais que o valor é a paz que não tem preço, né? É, mais que o valor é a parte que não tem preço. Mas a boa notícia é que o brasileiro está levando menos tempo para se livrar desse problema. É o que mostra o levantamento feito por uma startup do ramo financeiro. De acordo com a pesquisa, o tempo médio para uma conta em atraso ser paga caiu pela metade no país. No segundo trimestre de 2020, o tempo médio para o pagamento de uma conta atrasada chegou a 47,7 dias.
No mesmo período, em 2021, esse prazo foi reduzido para pouco mais de 22 dias, uma queda de 54%. E essa diminuição mostrada pela pesquisa coincide com o início do auxílio emergencial, que passou a ser liberado pelo governo para a população mais carente em abril de 2020. Um mês depois das pessoas começarem a receber o benefício, o pagamento de contas em atraso já registrou um aumento de quase 30%. E os maiores índices foram no Nordeste do país e entre os consumidores que não possuem contas em banco. Bom, eu acho que o auxílio emergencial foi fundamental, foi cirúrgico, ele ajudou a grande maioria dos brasileiros que tem muita dificuldade de gerar renda, e quem tem dificuldade de gerar renda não tem dinheiro poupado. O auxílio foi importante e ele direcionou. Eu acho que muita gente usou o auxílio para complementar a alimentação, que é o ponto mais relevante numa família, né? É a questão alimentar, e provavelmente podem ter acertado dívidas de carnê, cartão de crédito, essas coisas, né? Porque o grande drama, quando eu fico sem acesso ao crédito, é que numa emergência eu não compro nada. O estudo também revela que com a crise causada pela pandemia, o brasileiro priorizou o pagamento das contas essenciais, como luz, água e telecomunicações. Por outro lado, os débitos não essenciais registraram atrasos até 5 vezes maiores, principalmente o cartão de crédito, compras online e consórcios. De casa eu acho mais importante pagar, né? Banco também. Aí o restante a gente vai levando com a barriga. A conta de água, luz são essenciais, né? Porque se não pagar, eles cortam, né? Luz, eu percebi agora nesse mês que eu tive que parcelar minha conta, porque estava muito alta. Então eu optei por parcelar para não ficar atrasando a conta. Prioridade sempre aluguel, alimentação, a saúde e a escola dos meus filhos. Essa é a prioridade. O resto é quando der. O resto é pagando pouco a pouco, né? Para também não deixar acumular, né? Que senão também vira uma bola de neve. Em outubro, o auxílio emergencial paga a última parcela e não será mais prorrogado, conforme anúncio feito pelo governo. Em 1 ano e meio, o programa injetou quase 360 bilhões de reais na economia do país. A partir de novembro, começa o pagamento do novo Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família. O vídeo de lançamento foi divulgado pelo ministro da Cidadania, João Roma, em uma rede social. O maior programa de transferência de renda para aqueles que precisam de apoio e oportunidades. Uma força necessária para transformar vidas e desenvolver o país. O programa terá um reajuste de 20% em relação ao anterior e pagará pelo menos R$ 400 para famílias de baixa renda. Mais que pagar contas, o desafio será erradicar a pobreza no país. O Auxílio Brasil está integrando políticas sociais para que dessa maneira possamos, além de oferecer uma teia de proteção social para a população em situação de vulnerabilidade, poder também agir com forte peso na transformação social. A contribuição dos programas sociais é um aumento de renda, né? Então eles trazem renda para as famílias que têm maior vulnerabilidade social, que têm, digamos que, uma escassez ou uma falta de oportunidade no mercado de trabalho. Então esse é o grande ganho. Eles são programas de apoio, mas são apoio intermediários, né? São apoios de curto prazo. A gente espera que essas famílias não dependam no futuro desses programas. Esse é o ideal. Então o programa, ele é bom quando utilizado como meio, e ele é ruim quando utilizado como fim. A Polícia Federal faz hoje uma operação para desarticular uma quadrilha que roubava bancos. São cumpridos 12 mandados judiciais em 2 estados. Os agentes da Polícia Federal do Rio de Janeiro e de Minas Gerais saíram às ruas para cumprir 6 mandados de prisão temporária e 6 de busca e apreensão contra um grupo suspeito de roubar bancos. Os mandados foram expedidos pela Vara Única da Justiça Federal em Muriaé, em Minas Gerais. As investigações começaram em junho, depois do assalto a uma agência bancária da Caixa Econômica Federal no município de Pirapetininga, em Minas Gerais. Na ocasião, os assaltantes destruíram o banco com explosivos, fizeram reféns e fugiram em direção ao estado do Rio de Janeiro. Entre os suspeitos estão ex-militares com habilidades no manuseio de explosivos e ex-vigilantes, todos com antecedentes criminais. Os investigados podem responder pelos crimes de roubo qualificado, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As penas podem passar de 31 anos de prisão e multa.
Depois do intervalo tem os números da Covid e da vacinação e você vai ver também que a princesa do Japão se casou com um plebeu. Até já. Depois de 6 meses, a CPI da Covid do Senado vota hoje o relatório final dos trabalhos, relatório elaborado pelo senador Renan Calheiros. A sessão foi aberta às 10h30, com as discussões de ajustes feitos no texto desde que a primeira versão do documento foi apresentada oficialmente. O grupo majoritário da comissão se reuniu nesta segunda-feira e acrescentou mais 10 novos pedidos de indiciamento, totalizando 76 com as duas empresas. Segundo o vice-presidente da CPI, Randolph Rodrigues, os novos pedidos de indiciamento foram motivados especialmente pela negociação da vacina da Davat e pela disseminação de fake news. O presidente da CPI, o senador Omar Aziz, concedeu 15 minutos com mais 5 de tolerância para senadores apresentarem seus pareceres alternativos. O senador Eduardo Girão rejeitou o relatório por considerar que a comissão foi omissa na investigação de governadores e prefeitos. O governo federal não gere sozinho o sistema de saúde brasileiro, mas em conjunto com estados e municípios. Como pode, então, sozinho ser responsabilizado? Porque somente investigar a esfera federal, essa comissão não foi criada para isso, apenas. Numa pandemia sem precedentes em toda a história mundial, como dizer que somente um ente se equivocou? Em seu voto em separado, o senador Marcos Rogério também enfatizou a responsabilidade apontada somente ao governo federal. Ele pediu responsabilização de estados e municípios. A competência para o enfrentamento da pandemia é comum, com descentralização político-administrativa envolvendo União, estados, Distrito Federal e municípios. Mas aqui nesta CPI, a responsabilidade tem sido imputada exclusivamente ao governo federal e, mais especificamente, ao presidente da República, como causador da pandemia. Para validar o relatório final, o documento precisa da aprovação em maioria simples, ou seja, metade mais um dos votos de membros titulares presentes. Agora há pouco, o relator Renan Calheiros anunciou que vai pedir indiciamento do senador Luiz Carlos Reins, que faz parte da CPI. Reins é acusado de atacar a comissão parlamentar e disseminar fake news sobre a pandemia. Uma massa de ar seco tem predominado na região sul do país e isso impede a formação de nuvens carregadas. Vamos dar uma olhada na previsão do tempo para o restante dessa terça-feira em algumas cidades do país. Em São Paulo, a máxima hoje é de 25 graus, não tem previsão de chuva. No Rio de Janeiro, a máxima é de 24 e tem previsão de chuva, pode chover no finzinho da tarde. Em João Pessoa, deve chover no início da noite, mas a máxima chega a 29 graus. Em Belém, no Pará, previsão de pancadas de chuva no final da tarde e os termômetros podem registrar até 32 graus de temperatura. E em Porto Alegre, o tempo fica seco e a previsão é de que a máxima chegue a 31 graus. Há 2 semanas, o Brasil registra menos de 400 mortes por Covid por dia na média móvel. A pasta da saúde confirmou mais 160 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. O total chega a 605.804 vítimas da doença no país. Também foram registrados 5.797 novos casos da doença de um dia para o outro. Desde o início da pandemia, mais de 21.735.000 diagnósticos já foram confirmados. A média de mortes pela doença no país está em 334 óbitos por dia. Ficou abaixo de 400 pelo 14º dia seguido. Com uma redução de 24% em relação a 2 semanas atrás, a curva apresenta tendência de queda. A média móvel de casos, com 11.950 registros por dia, também aponta tendência de queda pelo 15º dia. Na variação da doença por regiões, 8 estados apontaram alta nos óbitos pela Covid. Bahia, Ceará, Pará, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima e Tocantins. Já em estabilidade estão 9 unidades da federação. E 10 estados apresentaram queda nas mortes: Amazonas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e Sergipe.
Até o final dessa semana, o Brasil deve receber mais 10 milhões de doses da vacina contra a Covid da Pfizer. O Ministério da Saúde já planeja um novo calendário de imunização para o ano que vem. O ritmo da vacinação contra a Covid no país segue acelerado. Idosos recebem a terceira dose, enquanto adultos e adolescentes comparecem para a segunda e primeira dose. Já a vacina para crianças de 5 a 11 anos de idade está em discussão. Um grupo de conselheiros externos da reguladora americana FDA analisa o uso do imunizante da Pfizer para essa faixa etária. Segundo os documentos entregues pela farmacêutica, os eventos adversos registrados nas crianças não sugeriram nenhuma preocupação com relação à segurança do imunizante. Mas, mesmo com o aval, o Brasil ainda vai precisar que a farmacêutica faça a solicitação formal e entregue os documentos à Anvisa para que a bula da vacina seja alterada, o que deve ficar só para 2022. E o planejamento do Ministério da Saúde vai considerar, então, a imunização por faixa etária decrescente. Outra novidade apontada para o Plano Nacional de Imunização de 2022 é que mais 2 doses devem ser aplicadas na população acima de 60 anos e nas pessoas imunossuprimidas, com intervalo de 6 meses. Além da dose de reforço, que deve ser disponibilizada para a população entre 18 e 59 anos, o governo também considera a hipótese de ampliar o público-alvo da campanha com dose extra para adolescentes entre 12 e 17 anos em 2022. 271 milhões de doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas no país. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais, 153 milhões de pessoas tomaram a primeira dose, 71,9% da população. Mais de 111 milhões e meio de pessoas tomaram a segunda dose ou dose única, o que representa 52,2% dos brasileiros. A dose de reforço foi aplicada em 6 milhões e 800 mil pessoas, ou 3,2% da população. Depois de muita polêmica, em uma cerimônia discreta, a princesa Mako, do Japão, se casou com um namorado que conheceu na universidade. As controvérsias sobre o casal surgiram quando a imprensa passou a noticiar sobre uma dívida da mãe de Keiko Muro, que não havia pago um empréstimo de 4 milhões de ienes a um ex-noivo. O valor equivale a cerca de 35 mil dólares. A disputa, que ainda não teve um desfecho, provocou escândalo no Japão, onde se espera um comportamento impecável dos membros da família imperial. Tenho estado com medo, sentido tristeza e dor sempre que rumores unilaterais se transformam em histórias infundadas e quando informações erradas são de alguma forma tidas como fatos infalíveis. Imagens exibidas por canais de televisão japoneses mostram a princesa e sobrinha do imperador Naruhito saindo da residência imperial de Akasaka. Com um ramo de flores em suas mãos, Mako se despediu com uma reverência aos pais e um abraço na irmã. Com um gesto, Mako perde o título de princesa, já que na família imperial nipônica, as mulheres não podem ascender ao trono de Crisântemo quando casam com um plebeu. Quero começar uma família calorosa e feliz com a Mako e fazer todo o possível para continuar a apoiá-la. Essa é a primeira vez na história do Japão, após a guerra, que uma princesa se casa sem o ritual tradicional. Mako renunciou a uma importante quantia oferecida às mulheres da família imperial por ocasião do casamento. A final da Libertadores de 2021, que será disputada entre Flamengo e Palmeiras, vai contar com mais apoio das torcidas nas arquibancadas. Isso porque as autoridades uruguaias decidiram ampliar a presença de público de 50% para 75% da capacidade do Estádio Centenário. A Secretaria Nacional de Esportes do Uruguai, em acordo com o Ministério da Saúde do país, autorizou a presença de 75% de espectadores para todos os eventos que sejam 100% ao ar livre. Portanto, 45 mil pessoas poderão assistir a partida no Estádio Centenário. Cada clube terá direito a exatos 9.375 ingressos. Antes, o acordo permitia apenas 5 mil. Além disso, na publicação, a Secretaria ressaltou a obrigação de todas as pessoas com mais de 12 anos de idade apresentarem a carteirinha de vacinação. O torcedor deverá comprovar não só que já tomou as 2 doses ou dose única, como também que finalizou o processo de imunização há pelo menos 14 dias. E ainda será obrigatório o uso de máscara e distanciamento social.
O governo uruguaio, inclusive, já se mostrou otimista por uma liberação de 100% do público no estádio, tanto para a final da Sul-Americana quanto para a da Libertadores. Todo o gramado está sendo trocado pela Conmebol. As tribunas de imprensa, arquibancadas, cabines de transmissão, banheiros e vestiários também estão sendo remodelados, assim como a iluminação. E essa edição fica por aqui. No YouTube você pode rever nossas reportagens. Já já tem outras informações com a Juliana Dariva. Tchau, boa tarde.